Pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, segue aqui então um vídeo com a tentativa de ministrar uma aula remotamente, né, em cima daquilo que a gente tem preparado para trabalhar, inclusive para tentar orientá-los em relação à proposta que foi feita de trabalho. Bom, para iniciar, só para contextualizar, eu pedi a vocês que fizessem então uma análise de um episódio de frente fria atuando aqui na nossa região. Nós começamos a mexer com esses dados em sala de aula, vocês pegaram os dados, organizaram eles, tentaram fazer alguns gráficos à mão, manual, né? E eu disse que nós iríamos, ou vamos, né, na verdade, fazer isso também no ambiente digital. Bom, mas antes disso é importante, como vocês já ouviram aqui, a maioria já me enviou a resenha do texto, né, que eu encaminhei, do capítulo 7, do livro Introdução à Climatologia. Além disso, é importante a gente contextualizar um pouquinho sobre o que vem a ser então essas frentes, né? E aí, como vocês que leram lá também puderam perceber, que nós temos alguns mecanismos produtores de tempo, e não é só por isso, né, que o livro coloca então um capítulo trabalhando massas de ar, né? Então você observa que as massas de ar elas são extremamente importantes no que diz respeito à dinâmica atmosférica sobre o Brasil. E é daí que a gente vai chegar nas frentes frias. Veja só, nós temos 5 grandes tipos de massas de ar, tipos climáticos não, me desculpe, 5 grandes sistemas atmosféricos, ou 5 massas de ar responsáveis aí por toda a parte da nossa dinâmica aqui da atmosfera sobre o Brasil. Bom, para a gente iniciar, vocês vão ver aí no slide que nós temos a massa equatorial continental, que se forma aí sobre a região da Amazônia, e é uma massa quente e úmida e que traz umidade, principalmente durante o verão, para todo o centro-sul do Brasil. Depois temos uma outra massa de ar quente e úmida também, só que se forma sobre o oceano, que é a massa equatorial atlântica, que restringe a sua atuação sobre o Nordeste e também parte norte do Nordeste e também o norte do Brasil. Depois temos uma massa tropical continental, que é uma massa de ar que se forma sobre a depressão do Chaco, região do Pantanal Mato-Grossense, né? E uma massa quente e seca, né? E ela atua aqui na nossa região por volta aí do final do inverno, início da primavera. Bom, e temos também a massa tropical atlântica, que de certo modo ela trabalha também com essa dinâmica, principalmente na região costeira, também no interior do Brasil. Essa massa é uma massa tropical, como o próprio nome fala, quente e úmida, porque se forma sobre o oceano. E por último temos a massa polar atlântica, que é uma massa de ar fria, né? Ela não é quente, é uma massa de ar fria, úmida, né, quando ela está na sua região de origem, mas a partir do momento que ela vai se deslocando, que ela se forma lá na região da Patagônia, o extremo sul da América do Sul, sobre o oceano, e vem se deslocando, né, em direção ao Equador. Então ela atinge o Brasil pelo sul do Brasil. Quando ela chega no sul, ela produz chuvas com maior frequência. Porém, para nós aqui, quando essa massa de ar fria chega, ela já não consegue promover a mesma dinâmica que promove no sul do Brasil. Então, para nós aqui, o que é mais frequente, mais comum, é o fenômeno da friagem, onde a gente tem uma queda de temperatura muito rápida e, em alguns momentos, pode ocasionar aí chuvas também momentâneas. Bom, isso está mostrando, então, os sistemas, né? E a gente percebe também, no slide seguinte, né, que nós temos uma dinâmica desses sistemas em relação a 2 estações opostas, que é o inverno e o verão. Então, durante o verão, vocês vão ver o predomínio dessa massa de ar equatorial continental, que traz umidade para o centro do Brasil, forçada também pela zona de convergência intertropical, canaliza os ventos alísios, né, empurrando esses ventos para o interior do continente, e aí pega a umidade que traz do oceano, associada à umidade que está sobre a floresta amazônica, e traz isso para o centro-sul do Brasil, provocando então aqui o nosso período chuvoso. Tá? Então a massa de maior destaque de atuação nesse momento, durante o verão, é a massa equatorial continental. Durante o inverno, vocês vão perceber aí na outra imagem, que nós temos a massa polar atlântica como sendo a massa que mais predomina aí durante o inverno. E associada a ela a massa tropical atlântica.
que também penetra mais ao interior do país. Porém, a massa tropical atlântica provoca para nós aqui uma condição de estabilidade atmosférica, enquanto que a massa polar atlântica ela vai trazer uma condição diferente, que é justamente aquilo que eu estava citando anteriormente, que é a friagem. E aqui está o segredo das frentes, porque a gente tem que entender o seguinte: o que são frentes, né? Primeiro, a gente tem que entender o que é, para até depois a gente conseguir dialogar um pouco sobre a situação que nós estamos analisando. Bom, primeiro, alguns conceitos básicos, vocês podem ver no slide aí também. Massa de ar, o que é massa de ar? Uma parcela de ar que apresenta características próprias de pressão, temperatura e umidade determinadas pela região onde elas se formam. Então, as massas de ar podem ser quentes, podem ser frias, podem ser úmidas e podem ser secas, ou seja, elas podem ser em relação à temperatura quente ou fria, em relação à umidade seca ou úmida, certo? Quando essas massas de ar diferentes elas se encontram, por exemplo, vamos pegar aqui a massa polar, que é uma massa de ar mais fria, com a massa de ar quente aqui. Quando essas duas massas se encontram, aí sim, a região de encontro entre elas é chamada de frente. Aqui forma-se um sistema frontal. Então é a frente, é a região de encontro entre duas massas de ar de características diferentes. No caso da frente fria, para nós aqui, é o encontro da massa polar com a massa de ar quente que estava predominando sobre a nossa região. Então aqui essa zona de contato se forma a frente. E ela é caracterizada como frente fria quando essa massa de ar polar ela consegue empurrar a massa de ar quente. Então quando ocorre esse movimento, nós temos então uma frente fria. Quando ocorre o movimento inverso, onde a massa de ar quente empurra a massa de ar frio, nós temos uma frente quente. Mas o que nos interessa nesse momento é saber a frente fria, né? Como que se forma então essa frente fria, que é o que nós estamos aí estudando. Vocês vão poder perceber nesse próximo slide um esquema em 3D mostrando aí como que é esse processo. As temperaturas aqui tem a ver aí com uma imagem de um livro americano, né, dos Estados Unidos, na verdade, americano, né, americano que está nas Américas. Mas, ou seja, é um livro norte-americano, então as temperaturas não condizem muito com a nossa realidade aqui, mas o processo é o mesmo. Olha o que acontece, nós temos aqui a frente fria, vocês podem perceber aí, representada por essa parte mais azulada aí, com essa linha com os triângulos azuis embaixo. E aí você tem, do outro lado oposto a ela, a frente quente, que está representada por essas setas amarelas aí meio alaranjadas, né? E o que acontece? O ar frio ele é mais pesado, então ele entra por baixo e vai empurrando esse ar quente, o ar quente sobe. Ao subir esse ar quente, que tem umidade nele também, o que acontece? Ele vai se elevando, né? E esse vapor de água presente no ar vai condensar ou dar origem às nuvens e provocar tempestades nessa região de contato entre essas duas massas de ar, que é a zona frontal, certo? Então, basicamente, isso aí é a frente fria. Né? Nós entendemos o que é a frente fria. É quando a massa polar, ela empurra a massa de ar quente que estava predominando sobre a nossa região. E a zona de contato é chamada de frente fria, nesse caso. E aí é onde você vai ter processos, né, de chuvas, trovoadas mais intensas em função de ser a zona de contato que está favorecendo todo esse movimento turbulento na atmosfera, provocando geração de nuvens e também a formação de chuva na região. Joinha? Agora em outro vídeo para explicar um pouco mais sobre o que vocês devem fazer no trabalho.